O irmão, obrigado. Amém? O nosso pastor, queridos, ele não está na cidade, não sei se você está sabendo, mas ele foi em Belém comprar o nosso ônibus. Amém? Creio que, em nome de Jesus, nós já vamos para essa conferência na nossa máquina aí, no nosso ônibus. Vamos chegar lá em Monte Alegre. Pouco pávulo, Aloysio, pouco boçal com o nosso ônibus aí para a glória do Senhor. E se você ainda não fez a sua inscrição, se você ainda não efetuou o pagamento da sua inscrição, querido, converse. Minha esposa já falou, fale com o pastor Raimundo Cláudia, a pastora Elvira. Pague a sua inscrição. As inscrições, elas são limitadas. Tem muita gente querendo ir. Muitas pessoas chegam com o pastor Raimundo Cláudio, chegam com a pastora Elvira, pastor, eu estou querendo ir, ainda tem vaga no ônibus, como é que está sendo e tal. Está lotado. Ela está com a lista das pessoas que já confirmaram que vão, e está com uma lista de espera, porque de repente alguém desiste, que eu creio que não vai acontecer, ou não dá para alguém ir, ela já vai encaixar, entendeu? Nessa vaga, alguém que está esperando. Eu já estou com a minha vaga garantida, com a minha esposa e os meus filhos, e eu creio, no nome do Senhor Jesus, que essa conferência, ela será um divisor de águas na vida dos missionários. E deixa eu falar uma coisa para você, missionário não é só aqueles que saem daqui da cidade e vão para as comunidades para pregar a palavra do Senhor, para fazer cultos, fazer células. Você é um missionário. Você é um missionário na sua casa, você é um missionário na sua escola, você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário na rua onde você anda, no seu bairro. Você é líder de célula, você é um missionário. Então nós precisamos aprender a fazer missões nos 4 cantos da cidade e fora dela. Precisamos aprender a fazer missões na nossa família, no nosso trabalho. E essa conferência, ela vai nos ajudar muito com isso. E eu quero encorajar você, vá para essa conferência, para você vir de lá um missionário arrochado, cheio do fogo de Deus, cheio da graça e do poder, para que a gente possa ganhar muitas e muitas pessoas para Jesus. Amém? É isso aí, queridos. Você que pode, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, eu quero ler 3 versículos com você. Versículo 28, versículo 29 e versículo 30. Amém? Antes de nós lermos essa palavra, eu quero pedir para você unir a sua fé com a minha, para nós estarmos orando por um rapaz aqui, com o nome Darilson. É Darilson, irmã? Darilson. Darilson é um jovem, é um homem que se encontra enfermo. Ele foi diagnosticado com câncer e ele foi para Manaus e ele está internado. E a oração da fé, ela cura o enfermo. E você sabe que eu costumo dizer que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Agora imagine, a Bíblia diz isso, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E eu costumo dizer o seguinte, imagina só, quando toda a igreja se une. Então eu quero te convidar a orar junto comigo pelo Darilson. Levante a sua mão, para cá, estenda a sua mão, entendeu? Coloque o Darilson, você não conhece ele, não conhece a fisionomia, mas fale para o Senhor, Senhor, eu apresento o Darilson nessa manhã, Pai, nós queremos te apresentar a vida desse rapaz. Senhor, nós colocamos a vida dele diante do teu altar, Senhor. Pai, colocamos, Senhor Deus, essa questão, essa enfermidade. O Senhor é o Deus que tudo pode, que cura o enfermo. Colocamos ele diante do teu altar, pedindo, Senhor Deus, clamando, cura esse homem, cura ele, e que essa cura possa servir como testemunho do teu amor, da tua glória e do teu poder manifestado, Senhor, na vida desse homem. Nós declaramos aqui, em nome de Jesus, uma palavra profética de cura sobre a vida dele. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, bata em retirada agora. Nós declaramos cura no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, 30. Se puder colocar no telão, a palavra diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu quero orar por essa mensagem, quero colocar diante do Senhor a minha vida. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando e edificando a tua amada igreja, Senhor. Coloco, Senhor Deus, diante do Senhor essa palavra. Usa ela e usa a minha vida, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém? O título dessa mensagem é depósito, repita comigo, depósito, não, fale com fé, depósito de fardos. Amém? Depósito de fardos. Segundo o dicionário, a definição de fardo é o que pesa excessivamente. Amém? Carga, peso, volume. Segundo o dicionário, essa é a definição para fardo. É aquilo que pesa excessivamente, aquilo que é muito pesado. É uma carga a ser levada, uma carga muito pesada, um volume muito grande. Amém? Os fardos, eles são isso. São um volume muito grande que é colocado sobre a costa de alguém, sobre a costa de algum animal, para que seja levado, para que seja carregado de um lugar para o outro. Amém? Isso é fardo. E nessa passagem, nós podemos ver que Jesus, ele conhece o íntimo das pessoas e se importa com o bem-estar das suas almas. Coloca aí rapidinho o versículo 29, Rodrigo. Ele fala assim, ó, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados no 28, e eu darei descanso a vocês. Jesus, ele se importa, ele conhece o íntimo de cada ser humano, conhece o meu íntimo, conhece o teu íntimo, e ele se importa com o nosso bem-estar, mas não somente com o nosso bem-estar material, ele se importa principalmente com o bem-estar das nossas almas. Ele quer que as nossas almas, elas estejam bem, que as nossas almas, elas sejam almas saudáveis, almas curadas, almas descansadas, almas que tenham encontrado nele o refrigério. Glória a Deus. O venham a mim é um convite para todos aqueles que querem receber alívio. Quando Jesus, ele fala assim, olha, venham a mim, ele está convidando as pessoas, ele está diante de uma multidão, ele está diante de várias pessoas, e ele fala assim, venham a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Jesus, ele está fazendo um convite para aquelas pessoas, para todos aqueles que querem receber alívio, para todos aqueles que querem receber descanso. E nós sabemos que a vida, ela não é fácil, e quanto mais vivemos, mais a vida pesa sobre os nossos ombros. São muitas as responsabilidades, são muitas as lutas, são muitas as aflições e obrigações que as pessoas vão ter que lidar no decorrer de toda a sua vida. E isso tudo cansa e sobrecarrega as pessoas, deixando elas cada vez mais necessitadas de alívio, deixando elas mais necessitadas de receber descanso para a sua vida, para as suas almas. Uma pessoa aflita é uma pessoa que sofre, uma pessoa inquieta, uma pessoa que ela não consegue ter paz, ela não consegue sentir paz, independentemente do ambiente que ela esteja, independentemente das pessoas que estão ao seu redor. Uma pessoa que está cheia, com a alma cheia, está sobrecarregada, ela não consegue, por mais que ela queira, por mais que ela tente se anestesiar, ela não consegue, porque esse alívio nós só encontramos em Jesus. E infelizmente, muitas das vezes, as pessoas sem o entendimento, ou enganadas por outras pessoas e pelo inimigo, começam a procurar esse alívio em muitos outros lugares, começam a buscar esse alívio nas religiões, começam a buscar esses alívios em outras pessoas, em outros lugares, são enganadas e no final das contas acabam sofrendo muito mais e acabam trazendo para as suas vidas outras cargas. Tem pessoas que estão tão cansadas, tão sobrecarregadas,
que começam a buscar alívio em doutrinas de demônios, que começam a ir atrás de banhos, de trabalhos, correm para o lado A e correm para o lado B, e continuam sobrecarregados. E Jesus, ele faz esse convite: ei, venham a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Lá no versículo 29, a palavra diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Repita comigo: descanso para as suas almas. Tomem sobre vocês o meu jugo é uma proposta de Jesus para dividirmos a carga com Ele. Jesus, ele fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Ele está lançando sobre mim e sobre você a proposta de nós dividirmos a nossa carga com Ele. Você sabe o que é um jugo? O jugo é uma estrutura ou barra de madeira que é colocada sobre um ou dois animais que estejam puxando uma carga pesada. O jugo equilibra a carga, tornando-a mais fácil de ser levada. Jesus, ele fala assim: olha, ei, tome sobre vocês o meu jugo. Tome sobre vocês o meu jugo. Jesus, ele está querendo que a sua carga seja dividida com Ele. Ele quer te ajudar a carregar. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, não sei se você só colocou no seu coração: não, eu vou logo para o culto pela manhã, porque à noite eu quero fazer outra coisa, à noite eu quero assistir Netflix, à noite eu quero dar uma volta com a gata, eu quero sair com a família. Mas de repente a carga está pesada demais para você carregar. De repente você está sofrendo demais e poucas pessoas sabem. De repente a responsabilidade está grande demais, a aflição está pesada demais, as responsabilidades estão grandes demais e você se sente cansado, sobrecarregado. Às vezes a gente se engana pensando que esse tipo de situação só acontece com as pessoas que não servem a Jesus. Mas isso é muito pelo contrário. Nós também, que servimos ao Senhor, muitas das vezes acumulamos carga, porque deixamos de colocar sobre Ele. E seguramos e abraçamos toda essa carga e todas essas responsabilidades. E hoje Jesus, ele traz uma proposta para a igreja, traz uma proposta para você: ei, deixa eu te ajudar, coloca sobre os teus ombros o meu jugo, vamos carregar esse jugo nós dois, coloca a tua carga em cima e vamos levar, eu vou ajudar você. De repente você está aqui, acostumado a andar com as pessoas te veem sempre sorrindo, você sempre muito seguro, sempre muito certo de si, sempre passando segurança para as pessoas, de repente sempre passando segurança para os teus filhos, para os teus familiares, para os teus liderados, para os teus discípulos, para as pessoas que você ama. Mas no teu coração, a carga pode estar pesada demais. E a proposta de Jesus é: meu jugo está aqui. Tome sobre vocês o meu jugo. O que significa tomar sobre nós o jugo de Jesus Cristo? Significa cumprir humildemente a vontade dEle e permitir que Ele oriente e dirija as nossas vidas. Quando nós colocamos o jugo de Jesus, nós estamos nos dispondo a andar junto com Ele, a caminhar por onde Ele caminhar, a seguir por onde Ele seguir. Isso representa orientação. A gente está deixando Ele orientar e dirigir as nossas vidas. Ao tomarmos o jugo de Jesus, dividimos todas as nossas cargas e aprendemos com Ele. Jesus, Ele é o nosso modelo. Podemos depositar nele toda a nossa confiança e Ele nos ajudará a levar a carga.
Amém? Lá no versículo 29 diz o seguinte, coloca o versículo 29. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo, repita comigo, fardo. Não, eu quero que você fale com mais fé, porque tem uma pérola muito preciosa que o Senhor vai derramar sobre a igreja nessa manhã. Repita comigo, fardo. O meu fardo é leve, glória a Deus. O fardo de Jesus tem relação com o seu amor por nós. Por isso, o fardo dele é leve, porque é um fardo de amor. Jesus ele fala, o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é um fardo que só tem amor. É um fardo cheio de amor. E eu quero te perguntar nessa manhã, quem é que acha que o amor é pesado? O amor é leve. É forte, é poderoso, é firme. Porém, é leve. E é esse o fardo que Jesus quer colocar sobre as nossas vidas. Jesus quer que depositemos diante dele os fardos que estão pesados demais para carregarmos e quer que levemos o seu fardo de amor sobre as nossas vidas. Querido, eu fico imaginando Jesus diante de uma grande multidão, olhando as pessoas e ensinando elas. Mas Jesus ele não está olhando simplesmente para aquelas pessoas, ele está indo além. Ele consegue olhar nos seus olhos e ver a alma daquelas pessoas. Eu imagino ele vendo almas feridas. Eu consigo imaginar ele vendo almas cansadas, pessoas desacreditadas, pessoas infelizes, pessoas tristes, e ele ensinando, e ele falando para aquelas pessoas. De repente, pessoas ali, cabisbaixas, ouvindo Jesus falar, tristes, porque estão acometidas de doenças, porque perderam familiares, porque tem problemas dentro de casa. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquelas pessoas e de repente ele solta isso: venham a mim, olhando para dentro da alma daquelas pessoas, todos aqueles que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu trarei descanso a vocês. Porque quando a gente vem para Jesus, quando a maioria das pessoas vem para Jesus, não é porque ela quer um carro, não é porque ela quer uma casa, não é porque ela quer dinheiro. Aqueles que vêm de fato e de verdade para Jesus, é porque encontram nele alívio. Querem encontrar nele alívio para uma alma aflita. E eu fico imaginando, quando Jesus solta essa palavra, eu fico imaginando despertar um fogo na alma das pessoas. Ele tem o que eu preciso. Só Ele tem o que eu preciso. Ele tem o alívio que eu tenho buscado. Como um grande depósito é capaz de guardar grandes quantidades de cargas, os depósitos de fardos são os corações com muitas feridas abertas, mágoas guardadas, decepções e aflições encobertas. Como um grande depósito. Aqui na cidade nós não temos grandes depósitos. Mas eu morei em Manaus, eu pude ver, principalmente no distrito industrial, grandes depósitos que guardavam muita mercadoria, muita encomenda, muitas cargas, de diversas marcas, de diversos gêneros, formatos, tamanhos, pesos, medidas. Quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, o Espírito Santo me deu essa comparação.
é grande, os depósitos são grandes. E os depósitos de fardos, segundo essa palavra, são corações de pessoas que têm muitas feridas, que não foram curadas, que não foram saradas. Muitas aflições, mágoas encobertas e muitas decepções. E nesses depósitos existem os mais tipos de fardos. Como, por exemplo, fardos de mágoas. Fardo de mágoas. Pessoas que são magoadas. Pessoas que são decepcionadas porque alguém falou, porque alguém traiu, porque alguém mentiu, porque alguém levantou um falso testemunho contra essa pessoa. E no coração, a mágoa entrou e ficou. Fardos de desprezo. A pessoa, ela se sente desprezada pelos familiares, pelos pais, pelos amigos, pelas pessoas. Se sente diminuída pelos outros. De repente, a pessoa, ela nasceu e os pais não quiseram assumir a responsabilidade. Eu carreguei esse fardo por muitos anos e, nossa, pensa num fardo pesado. Quando eu cheguei para cá, eu cheguei com a alma ferida e esse era o principal fardo que eu carregava. Porque eu me sentia desprezado e abandonado pelos meus pais. Nós estamos cuidando de jovens há quase 3 anos. E esse é um dos principais fardos que os jovens chegam para a gente cuidar. Jovens chegam tristes, afligidos, cabisbaixos, infelizes. Porque muitas das vezes se sentem desprezados. Às vezes os pais estão em casa, mas se sentem desprezados. Às vezes nesses depósitos existem fardos de solidão. Pessoas que mesmo perto de outras pessoas, mesmo perto de familiares, mesmo perto de muita gente, se sentem sós. Fardos de fracasso. A pessoa, ela não consegue fluir, ela não consegue crescer, ela não consegue avançar no trabalho, ela não consegue avançar na empresa, não consegue prosperar, não consegue crescer e se sente fracassado por conta disso. Às vezes vem trazendo fardos pesados de fracasso na família, com o casamento que não deu certo, com a traição, com o adultério, com a falta de respeito, com a falta de honra, com a falta de amor. Às vezes a pessoa está lutando pela família e não consegue ver o milagre acontecer porque não consegue ver o cônjuge se entregando para Jesus, não consegue ver os filhos se entregando para Jesus, não consegue ver a família se prostrando na presença. Às vezes é só um dos cônjuges que está investindo no casamento, investindo no amor, no relacionamento, enquanto o outro cônjuge não está nem aí. Já quer pular fora da barca ou já pulou há muito tempo. E a pessoa sente que fracassou na sua família. Pais que se sentem fracassados porque não conseguiram cuidar e criar os seus filhos da maneira que sonhavam. E os filhos crescem, se tornam adolescentes e vão para o mundo das drogas, da prostituição, do homossexualismo, lesbianismo, fazer tudo o que não presta. E por mais que o pai tente, por mais que o pai
Sente, converse, tente ensinar, o filho não quer. Fardos pesados demais para carregar. Fardos de abusos, pessoas que são abusadas, moralmente, são humilhadas, são diminuídas, fisicamente, são violentadas, agredidas, são abusadas sexualmente, e guardam esses fardos em seus corações, e não conseguem se desprender, e não conseguem soltar, e não conseguem largar esses fardos. Muitas das vezes essas pessoas pedem ajuda, são ajudadas, mas as pessoas não conseguem tirar o fardo de seus ombros. Isso é muito forte, porque muitas vezes esses fardos, se a gente não decidir largar, correr para Jesus e largá-los, esses fardos eles vão influenciar toda uma vida. Às vezes, jovens que são violentados sexualmente, às vezes quando crianças, eu falo porque a gente cuida de pessoas assim. Às vezes, a pessoa ela se torna um homossexual, a moça ela se torna lésbica, porque na infância ela foi abusada. Foi abusada pelo pai, pelo tio, pelo primo, pelo vizinho. Eu já sentei com jovens e perguntei, por quê? O que desencadeou isso? Ele disse, não, irmão, é porque quando eu era criança, o meu tio abusava de mim, o meu vizinho, às vezes o próprio pai. E a pessoa, o espírito do homossexualismo entra, e a pessoa ela se torna aquilo às vezes para o resto da vida. Se Jesus não entrar, é para o resto da vida. Fardos de depressão, são fardos que se tornam cada vez mais comum na vida de muitas pessoas. Pessoas depressivas, com ansiedade, com síndromes. Às vezes a alma está gritando, clamando por ajuda. E esses fardos, a maioria das vezes, as pessoas elas carregam só, porque as pessoas com a falta de conhecimento e até mesmo de sensibilidade, não entendem o que a pessoa está passando, dizem, é frescura, é tolice. Se último mês eu tenho passado uma barra muito grande, porque o meu irmão está carregando esse fardo. E semana passada nós estávamos em em Oriximiná, eu estava para lá numa conferência de jovens, fui para lá com minha esposa. E eu tentei levar meu irmão para lá, porque eu sabia que ele estava mal, ele tinha tentado se matar. Enquanto eu estava lá, eu estava pregando. Enquanto eu estava fazendo isso, meu irmão tentou se matar mais uma vez. Ele não conseguiu, o rapaz que estava com ele conseguiu chegar a tempo. E ele pegou uma faca e cortou o braço dele todo. Depois eu liguei para ele para perguntar como ele estava, ele me atendeu chorando, gritando, desesperado. E ele falava, mano, pelo amor de Deus, me ajuda, chorando, gritando, desesperado. Você não tem noção do que é ouvir alguém que você ama. Um irmão, gritando, mano, me ajuda, desesperado, eu não consigo, me ajuda. E eu longe, sem poder ir lá naquele momento. Levaram meu irmão para o hospital, ele ficou internado durante 3 dias.
E a minha mãe sabe lá para Manaus e me liga desesperada, meu filho, pelo amor de Deus, e a pressão toda para cima de mim, a minha família toda, o Winkley vai ajudar teu irmão, tem que ajudar teu irmão, vai lá, vê o que ele tem, resolve, te vira, dá o teu jeito. Você imagina? E eu orei com ele, falei com ele, trabalhei algumas coisas na vida dele. Ele disse, mano, eu quero ir para Manaus com a minha mãe, você pode me ajudar? O meu pai vai me ajudar, você pode me ajudar? Não, mano, eu posso, vamos lá e tal. E a gente ajudou como a gente pôde. Ele chegou hoje em Manaus, falei com ele, falei com a minha mãe está feliz, ela estava desesperada, ela está bem, ela disse que ele está bem. Mas a gente precisa continuar acompanhando. Queridos, não é fácil. Quando eu lembro do grito de desespero por telefone, me dá uma agonia no coração, porque eu poderia ter perdido meu irmão. Pessoas que carregam fardos de tristeza, pessoas que carregam fardos de doença. Às vezes as pessoas já estão na caminhada com Jesus há muito tempo, orando, jejuando, clamando, entrando em campanha, pedindo oração, e continua enferma, e por esse motivo não consegue ter uma vida plena com Jesus, porque não foi curado. Pessoas lá fora, que são infelizes, são extremamente tristes, porque estão fadados a viver uma vida de enfermidade. São fardos que as pessoas carregam. Às vezes as pessoas são infelizes porque carregam fardos de inveja. Lucas, a pessoa ela não consegue ficar feliz com a conquista do próximo. O irmão conquistou uma casa, em vez de a pessoa ela ficar feliz, ficar alegre porque o seu irmão, porque o seu amigo, porque o seu parente conseguiu conquistar um sonho, conseguiu comprar uma casa ou construir, a pessoa não fica feliz. Porque não tem, ou se tem não é igual, ou queria ter melhor. A pessoa conquista veículo, consegue fluir, e consegue estudar, fazer uma faculdade, os filhos conseguem concluir os estudos, ir para a faculdade, a pessoa ela não consegue ficar feliz com a conquista dos outros. Se ela puder, ela ferra o sonho do outro, para que ele não conquiste. Pessoas invejosas, elas ficam infelizes se o outro consegue conquistar mais que ela, consegue prosperar mais que ela, consegue ter uma vida mais feliz do que a dela. Se a grama no quintal estiver mais verde, é capaz de ela jogar veneno para secar o negócio. Às vezes as pessoas carregam fardos de ódio. A pessoa odeia tanto os outros, odeia tanto uma pessoa específica, porque às vezes falou algo, porque fez alguma coisa que a pessoa não gostou, e no coração entra o ódio e se torna um fardo pesado demais, e a pessoa começa a carregar aquele fardo, e não consegue mais fluir na vida, não consegue ter mais paciência, não consegue ter amor próprio, não consegue ter amor por outras pessoas, porque o coração está cheio de ódio. Às vezes o ódio é por uma determinada pessoa, e esse ódio todo é descontado nos filhos, é descontado no marido, é descontado nos parentes, é descontado em qualquer outra pessoa. E só a pessoa não vê como ela está cheia de ódio no coração. Às vezes, a pessoa carrega fardo de miséria. A pessoa não consegue prosperar,
A pessoa ela não consegue conquistar nada, a pessoa não consegue crescer, não consegue fluir no trabalho, não consegue fluir nos negócios. Às vezes esse fardo é lançado através de uma palavra. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu era, fazer que nem o Joaquim, quando eu era jovem, o Joaquim tem 5 anos, ele conta algumas histórias, ele chega com a gente e diz: papai, quando eu era jovem, eu morava em Manaus, eu era muito envolvido na igreja lá, e eu acabei me apaixonando, não vai brigar comigo depois, amor, eu acabei me apaixonando por uma moça, que fazia parte do ministério junto comigo, a gente dançava junto e tal, e eu era muito envolvido na igreja, eu ajudava os irmãos, eu ajudava muito a família dessa moça, porque lá na família ela morava com a tia, morava com a avó, e com os irmãos, ela era mais velha. Então, às vezes, os trabalhos pesados, essas coisas, eles me chamavam, eu era muito próximo da família, eu acabei me apaixonando por ela, e ela acabou se apaixonando pelo bonitão aqui. E aí a gente começou a namorar. Só que assim, quando a gente começou a namorar, quando a família dela, a avó dela, desconfiou, quando a avó dela, rapaz, esse cabra tá agarrando a minha neta. E ela começou a afastar a gente, E eu muito invocado, cheio da razão, só que não. Cheguei com ela, depois de um culto de domingo, a igreja lotada, na porta da igreja, na saída, eu disse: irmão, eu queria muito falar com a senhora. E ela já veio braba, colocou a Bíblia debaixo do braço: fala logo o que tu quer, que eu quero ir embora. Ela era cheia de amor comigo, cuidava de mim, a gente se ajudava, e ela estava braba comigo. Eu disse: irmã, me responda uma coisa, por que a senhora está me afastando da sua neta? Por que eu não posso mais chegar perto dela? Cheio da razão. Já pensou? Cara, sem vergonha. Ela olhou na minha cara, não mandou dizer, e falou na frente de todo mundo, na igreja estava saindo. Ela falou assim: eu não quero que tu fique com a minha neta, porque tu é um nada. Porque tu não tem nada. Porque tu nunca vai ser ninguém na tua vida, porque tu nunca vai ter nada na tua vida. E o que eu quero para minha neta é coisa melhor. Cara, a palavra ela entrou no meu coração como uma espada, desamolada que não cortou, saiu rasgando tudo. Aquilo ficou durante dias no meu coração. E eu fiquei, cara, eu sou um Zé Ninguém. Eu não tenho nada, não tenho parente, eu não tenho família aqui, eu nunca vou ter nada na minha vida. A palavra ela entrou. Ela lançou a palavra de miséria sobre a minha vida. E eu ficava me olhando, me vendo como miserável, digno de pena. Mas o Senhor usou uma irmã muito preciosa, que é minha amiga até hoje. Ela disse: meu filho, tira essas palavras do teu coração, porque você não é isso. Você é um grande homem de Deus. E o Senhor ainda vai te usar muito nessa terra. O Senhor vai te levar por muitos lugares. O Senhor vai te dar uma família. O Senhor vai te dar uma casa. O Senhor ele vai te prosperar, vai te fazer ser um homem grande nessa terra. E ela pegou, orou comigo, chorou comigo. E eu fui-me embora. Aquilo me sarou. E aquilo que ela determinou sobre a minha vida, me curando, hoje é realidade. Mas às vezes, os filhos, eles não conseguem fluir, porque o próprio pai ou a própria mãe lançam palavras de miséria sobre a vida. De repente você está aqui, mas lá na sua juventude, na sua infância, as pessoas lançaram palavras de miséria na sua vida, e você recebeu, isso se tornou um fardo, e você não consegue fluir. Fardos de falta de perdão. Pessoas que sofreram, pessoas que foram magoadas, pessoas que foram atacadas, pessoas que sofreram na mão de outras pessoas. E hoje tem um coração ferido, magoado, porque não consegue liberar perdão. Winkley, mas não é fácil. Eu sofri muito, doeu tanto aquilo que fizeram contra mim. Eu não consigo perdoar. Eu já tentei, mas eu não consigo. Porque ele me abandonou, ela me abandonou.
porque me machucou, porque me bateu, porque abusou de mim, eu não consigo perdoar. E a pessoa anda espiritualmente encurvada, porque o fardo é enorme e pesado demais para se carregar. Mas eu tenho marcas no meu corpo do que me fizeram, e toda vez que eu olho, eu lembro do que fizeram e eu não consigo perdoar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você consegue. Se você dividir a carga com aquele que pode te sarar, você consegue. Às vezes, as pessoas magoam quem a gente ama, magoam os pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, e a gente não consegue perdoar. Querido, eu cheguei para Óbidos muito ferido e magoado, o meu pai é uma bênção. Meu pai é o cara. Eu amo demais aquele baixote. Mas quando eu cheguei para cá, eu cheguei determinado a infernizar a vida dele, porque ele me deixou. E eu sentia desprezo quando eu chegava perto, porque eu chegava, eu queria tomar a benção dele, e ele fazia só isso aqui, ó. Eu passei fome, passei dificuldade, e o meu pai podendo me ajudar, não me ajudou. E eu não entendia por quê. Hoje eu entendo que o meu pai, ele simplesmente viveu por aí, fez filhos por aí, no quais eu sou um. E como um cara sem Jesus, não tinha temor em amor. E a mágoa era muito grande. Eu era revoltado da vida. Cara, o pastor Tilano teve muito trabalho comigo, tem até hoje, para cuidar de mim. E eu comecei a clamar para que Deus gerasse no meu coração amor pelo meu pai e vice-versa. Queridos, hoje meu pai e eu, nós somos grandes amigos. Jesus, ele tirou o fardo. E hoje meu pai, ele me vê, meu Deus do céu. Estava falando para o meu amor que eu liguei para ele ontem, falei com ele. E ele, ô meu filhão, meu lindão, te amo, papai, não sei o que e tal. Eu fico já com vergonha. Porque Jesus mudou a história. Mas e aí? De repente, você ainda tem carregado fardo de ódio no seu coração, mesmo depois de Jesus ter entrado na tua vida? Porque às vezes é muito simples, às vezes Jesus, ele está aqui, disposto a nos ajudar a carregar a carga, ou disposto a tirar a carga das nossas vidas, porque nos causa sofrimento, e a gente simplesmente diz, não Jesus, eu vou segurar esse fardo, porque eu não consigo me livrar, eu não quero me livrar dele. Fardos de pecado. Pessoas andam por aí carregando fardos e mais fardos, cheios de pecado, cheios de adultério, cheios de engano, cheios de mentiras, cheios de prostituição.
Às vezes tem fardos específicos de pecados de estimação, que a pessoa ela não consegue largar, e a pessoa sente prazer em fazer aquilo. Fardos de pecado são fardos que só, como todos os outros, mas especificamente, fardos de pecado atrapalham muito, 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 muito a vida dos cristãos. Porque eles atrapalham a intimidade, eles atrapalham a comunhão, eles atrapalham o relacionamento com o Senhor. Às vezes a pessoa ela está anos e anos e anos na igreja, mas ainda carrega fardos de pecado. Não, mas esse aqui eu gosto de fazer, eu abri mão de tanta coisa, só isso aqui não vai ter problema. Queridos, se Jesus ele falou que ele está disposto a dividir a carga, a nos dar o seu fardo, é porque ele quer que a gente desapegue dos nossos fardos. Dos nossos fardos. Enfim, há uma infinidade de fardos que podem encher esses depósitos, os corações. Hoje, o Senhor te chama para esvaziar seus depósitos, ou seja, o seu coração, de tudo aquilo que te impede de viver uma vida plena com Ele. Venha! Você que está cansado e sobrecarregado, Jesus é o alívio para uma alma batida e para um coração ferido. Hoje é o dia de você pegar esses fardos que estão tão pesados e esvaziar os depósitos. Hoje é o dia de você esvaziar o depósito do seu coração de todo tipo de fardo que não presta, que tem te paralisado, de todo tipo de fardo que está sendo pesado demais para você carregar. Você que está cansado, que está com a alma sobrecarregada e o coração ferido, vem. Jesus quer esvaziar esse depósito, e a única coisa que importa é que o nosso depósito, o nosso coração esteja cheio com os fardos que Ele tem para nós, e é o fardo dEle. E esse fardo é um fardo cheio de amor. Ele quer que os nossos corações estejam cheios do seu amor. Porque quando o nosso coração está cheio do amor dele, a gente é capaz de abandonar o pecado, de abandonar a inveja, a gente é capaz de ser curado, de abandonar a tristeza, o ódio, a miséria, a falta de perdão, a gente é curado da depressão, a gente é curado de qualquer coisa. Porque o fardo dele é leve. De repente, se você chegou aqui com a sua vida espiritual encurvada e o peso sobre os seus ombros está muito grande, hoje o Senhor quer que você saia daqui de cabeça erguida. Quer que você saia daqui teso, firme e forte, com um fardo leve demais, que é um fardo de amor. E para concluir, queridos, a Bíblia fala no livro de Isaías 53, versículo 4 e versículo 5: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Entendam,
uma coisa: hoje pela manhã, nesse domingo, é um divisor de águas sobre a sua vida. Hoje o Senhor te convida a entregar sobre Ele as suas cargas. Ele quer dividir com você a carga. Ele quer colocar o jugo dele sobre os seus ombros, se você assim quiser, e quer que você leve os fardos dele. Você está disposto? Fique de pé nessa manhã. Feche os olhos. Eu quero que você se imagine em uma estrada. Eu quero que você se imagine num caminho solitário. Solitário. Só existe você, o caminho e o lado, a beira do caminho, só escuridão. E eu quero que você imagine você carregando um fardo sobre as suas costas, grande, grande. Quem vai definir o tamanho desse